E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com esse projeto de revisão do Enem do Governo do Estado, um projeto que com certeza vai ajudar muito a você que vai prestar vestibular para o Enem e até mesmo outros vestibulares, como, por exemplo, o vestibular da UEMA, ok? Nós temos aqui hoje, para refletirmos juntos, um item em questão que já foi abordado em provas anteriores do Enem, e que ele envolve a questão contemporânea. De uma forma mais específica, é um texto que ele vai nos trazer determinados elementos referentes a um dos grandes acontecimentos da Europa no século XX, dessa história contemporânea europeia, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que todos nós sabemos que foi uma guerra onde nós temos motivações como o imperialismo, por parte de uma proposta de redivisão ou redefinição de mercados nazi-fascista, principalmente da Alemanha hitleriana e do Japão ultranacionalista, no caso lá da Ásia. Uma guerra que foi causada também por questões de ordem nacionalista. Os nacionalismos também acabaram sendo fatores geradores da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que foi, inclusive, uma continuação da Primeira, por conta da Primeira Guerra Mundial ter sido uma guerra inacabada. Tá? Uma guerra que nós teremos corrida armamentista, que nós teremos formação de blocos de alianças, como o eixo Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha, Japão, países totalitários, países de nacionalismos exacerbados. Do outro lado, nós temos os aliados, com os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, países democráticos, capitalistas. Observe que no primeiro momento, você não terá a participação da União Soviética stalinista. A União Soviética ela vai realizar um pacto de não agressão com a Alemanha hitleriana, com a Alemanha nazista. Nós estamos diante de uma guerra que, se nós formos analisar os campos de batalha, esses campos de batalha, eles ocorreram não só dentro da Europa, mas os campos de batalha também vão ocorrer fora do contexto europeu. Nós temos várias regiões, várias cidades, vários lugarejos, até então ignorados, né? Eu diria, no imaginário de milhares, basicamente de pessoas, na sociedade global. Com certeza, muitos não conheciam determinados lugares, vilarejos, cidades, né, áreas rurais, que simplesmente estavam até então ignorados e que começaram a fazer parte de um contexto, de um imaginário de muitos na sociedade mundial por conta da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é uma verdadeira aula de geopolítica. Principalmente quando você discute os campos de batalha. Haja vista, as batalhas não ocorreram só na França, somente na Inglaterra, né? Na Holanda, certo? Na Alemanha, na Itália. É preciso observar que os campos de batalha também chegaram até a África. Em várias localidades da África. Os campos de batalha chegaram também aonde? Né? Não apenas, por exemplo, ali na região da Ásia, de Pearl Harbor, mas chegaram também em outras localidades do continente asiático. Então, a Segunda Guerra, ela nos dá uma visão de muitas localidades, até então ignoradas por muitos imaginários. Muitas pessoas no mundo não imaginavam que existiam esses territórios e que começam a olhar a partir do momento que as notícias
sobre essas batalhas nessas localidades da Segunda Guerra Mundial começa a chegar. E o texto ele vai justamente discutir isso, né? E o comando vai nos perguntar isso. E nós vamos trazer uma justificativa para reforçar essa ideia. Olha só o fragmento. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias, olha, ilhas melanésias e assentamentos nos desertos norte-africanos, na Birmânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio-ouvintes quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normandia, em Stalingrado, em Krush. A Segunda Guerra Mundial, como diria o historiador Eric Hobsbawm, foi uma aula de geografia. Então, vamos olhar o comando? Olha só. Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, foi interpretada no texto, né, como uma aula de geografia porque teve ciência de lugares outrora ignorados, foram modificadas fronteiras e relações interestatais, lembre-se que é no texto, utilizaram mapas estratégicos, os exércitos nela envolvidos, tratou-se de um acontecimento que afetou a economia global, tornou o continente europeu o centro das relações internacionais. Repare que alguns comandos têm a ver com a guerra, mas não tem a ver com o texto. Muito bem. Dessa forma, olha só a justificativa, para reforçar ainda mais, a gente responder de uma forma coerente a questão. Como o texto deixa muito claro, a Segunda Guerra Mundial foi travada em muitos lugares. O texto está dizendo isso. No continente europeu e fora dele. Na Ásia, na África. Muitos desses lugares eram pouco ou nada o quê? Conhecidos das populações europeias. Daí a guerra ter sido uma grande aula de geografia. Ou seja, as pessoas começaram a perceber a existência desses lugares, até então ignorados, através de jornais ou de rádio, quando chegava a notícia das batalhas em torno da Segunda Guerra Mundial. Então, um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Guerra Mundial, foi interpretada no texto como uma aula de geografia. Por quê? Resposta letra A. Teve ciência de lugares outrora ignorados. Ok, galera? Espero ter colaborado com vocês para a reflexão sobre essa temática e até o nosso próximo encontro. Valeu!